Pare de mandar seu filho, não sou babá. No começo, eu não tinha certeza se isso era uma história de mãe arrogante, porque eu acho que essa mulher é simplesmente maluca. Mas depois de ler algumas delas, percebi que loucura e arrogância são a mesma coisa. Há anos, essa nova vizinha minha, ela havia se mudado recentemente para uma casa na rua ao lado, ficou tentando durante quase um verão inteiro me usar como babá de graça. Tudo começou quando o filho dela, que era uma criança realmente fofa e bem comportada de uns 7 anos, apareceu na minha porta às 7h15 da manhã. Estávamos todos acabando de acordar e nos arrumando, então eu disse a ele que meus filhos ainda não estavam prontos para brincar e para voltar em algumas horas. Foi quando o garoto me disse que a mãe dele tinha ido trabalhar. Isso me pareceu um tanto estranho, então o convidei para entrar e tentei ligar para a mãe dele. Isso foi na época em que só tínhamos telefones fixos, e não é que ela tinha mesmo ido embora? Então o convidei para entrar e dei café da manhã a ele. Ele ficou conosco o resto do dia e se deu bem com meus 2 filhos, que tinham 5 e 10 anos. Eu só tinha conversado com a mãe dele umas 2 vezes, então não fazia ideia porque ela achava que isso era uma boa ideia. Quando a mãe dele chegou em casa, eu o levei até lá para conversar com ela. Eu disse a ela para não fazer isso de novo. Disse que eu estaria disposta a cuidar dele ocasionalmente se ela me perguntasse primeiro, mas não todos os dias. A resposta dela foi: bem, o que mais você tem para fazer o dia todo? Isso meio que me pegou de surpresa. Tentei dizer a ela que trabalho em casa por comissão. Ela revirou os olhos e me disse que ser artista não é um trabalho de verdade e, além disso, eu era casada, então não precisava trabalhar. Eu deveria ter apontado para ela que ela também era casada e trabalhava, mas senti minha raiva crescendo e não queria discutir com ela. Só não faça isso de novo, disse a ela. Você tem filhos adolescentes em casa durante o verão, faça com que eles cuidem dele. Ela fez uma careta para mim e disse: e eles estão ocupados trabalhando. Eu disse: e eu também. Então eu fui para casa. Na manhã seguinte, às 7h15, o moleque apareceu de forma meio envergonhada novamente. Mais uma vez, eu o trouxe para dentro e dei café da manhã e mais tarde o almoço. Mais uma vez, levei-o para casa e mais uma vez disse à mãe dele para por favor não fazer isso novamente. Ela realmente tentou me dizer que era meu dever de vizinho cuidar dele, e eu disse a ela que se ela o enviasse novamente amanhã, eu não estaria lá por causa de uma consulta médica. Ela disse que como babá, eu deveria ter dado a ela vários dias de antecedência sobre isso. Eu disse com raiva que eu não era uma babá e então fui para casa. Na manhã seguinte, fiz minha consulta às 7 horas. Exame de sangue, por isso foi tão cedo, fiz algumas compras depois e era por volta das 10 horas quando cheguei em casa. O pobre garoto estava me esperando na minha varanda. Ele tinha estado lá por quase 3 horas e o pequeno estava assustado e com fome. Naquela noite, quando levei o garoto para casa, eu estava com raiva. Eu contei a ela como o garoto estava assustado e sozinho. Ela realmente disse que tinha me dito que eu não tinha dado tempo suficiente para ela encontrar outra pessoa e que era minha culpa ele ter ficado sozinho. Eu apontei para ela e disse: e eu não sou uma babá. Não o envie novamente. Naquela noite, essa mulher fez seu sobrinho adulto me ligar para gritar comigo por não estar em casa quando sua pobre tia deixou o filho comigo. Como eu ousava deixar uma criança pequena sozinha assim? Eu disse ao sobrinho que sua tia sabia que eu não estava em casa, então foi ela que deixou a criança sozinha. Eu disse que eu tinha repetidamente pedido à tia para não enviar o garoto novamente e que eu não era uma babá. Esse sobrinho ficou louco comigo quando eu disse isso e eu desliguei enquanto ele gritava comigo. Isso funcionou por 2 dias maravilhosos e tranquilos. Depois, a mulher voltou à carga. Tentei de tudo, mas ela insistia que era meu dever de vizinha cuidar do filho dela, e fazia questão de me lembrar disso constantemente. Finalmente, decidi resolver o problema arranjando um emprego fora de casa, na esperança de que ela parasse. Naquela época, eu era muito pacifista, mas isso já não me define mais. Consegui uma entrevista para uma vaga na biblioteca local e fiquei extasiada. Avisei a mulher para manter o filho em casa, pois tinha organizado para meus filhos ficarem com a avó enquanto eu ia para a entrevista. Na manhã seguinte, dirigi-me à casa da minha sogra e levei meus filhos para dentro. Quando fui embora, encontrei o filho dessa mulher no meu carro. Ela tinha, na verdade, me seguido até lá, colocado o filho no meu carro destrancado e saído em disparada enquanto eu estava ocupada deixando meus meninos.
Minha sogra não era a pessoa mais flexível do mundo e ela se recusou categoricamente a cuidar de uma criança extra. Tive que cancelar minha entrevista. Eu estava furiosa. Naquele momento, considerei várias opções. Pensei em levar a criança para o local de trabalho dela e deixá-la lá, ou ligar para a polícia e o Serviço de Proteção à Criança, a CPS. Mas não tinha certeza sobre a estabilidade do emprego dela e também tinha ouvido histórias assustadoras sobre o CPS. No final, esperei ela chegar em casa. Deixei o menino em casa com meu marido, já planejando soltar uma enxurrada de palavrões, e fui até a casa dela para encontrá-la antes mesmo de sair do carro. Gritei com ela. Disse que ela era tapada, estúpida, imbecil e maluca. Falei que ela tinha arruinado minha entrevista de emprego e se ela mandasse o filho dela para ser cuidado novamente, eu chamaria a CPS e a polícia. Afirmei que ela estava invadindo meu espaço e que, se fosse preciso, levaria o caso para o tribunal para fazê-la parar. Então, ela colocou a mão na cintura e, no tom mais arrogante possível, disse: bem, se você não queria cuidar dele, era só me dizer. Uau, nem sei como consegui me segurar para não dar um soco nela naquele momento. Esse comentário foi tão ridículo. Girei nos calcanhares para voltar furiosa para casa quando vi o marido dela chegando. Essa foi a primeira vez que eu o conheci. Ele trabalhava em um emprego que só permitia que ele estivesse em casa nos fins de semana. Não posso culpá-lo. Também não gostaria de estar perto dela. Mas quando ela o viu, saiu correndo e entrou em casa. Ele percebeu que eu estava chateada e me perguntou o que tinha acontecido. Contei a ele. Relatei tudo, especialmente o incidente na casa da minha sogra. O pobre homem ficou chocado. Tinham-lhe dito que eu estava sendo paga e ele estava dando dinheiro a ela para me pagar. Ele não fazia ideia de tudo o que estava acontecendo e pediu muitas desculpas pelo ocorrido. Na verdade, ele se desculpou novamente com meu marido quando ele veio buscar o filhozinho. Finalmente, ela parou de mandar o filho dela para cá. Mais tarde, soube por outras pessoas que ela estava falando mal de mim e alertando todos sobre o quão terrível eu era como babá, mas eu levei isso como um favor. Eu não queria ser babá de nenhuma criança além das minhas e ainda detesto fazer isso. Não é que eu não goste das crianças, eu adoro crianças. O problema é lidar com os pais. O filho dela passou a vir apenas de vez em quando para brincar com meus filhos, mas sempre ligava antes para pedir permissão, exatamente como deveria ser feito. Tenho certeza de que o pai dele teve algo a ver com isso, porque o garoto só vinha nos fins de semana. Essa é uma de algumas histórias que envolvem essa mulher louca. Parece que a única diversão na vida dela é ver o quão bizarra ela consegue agir neste bairro. Sou mais sortuda que meus outros vizinhos, pois agora ela me deixa em paz, e estou muito feliz com isso. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Uma vagabunda roubou meus cachorros e a polícia não quis ajudar. Então eu mesma fui caçar ela. Então tudo começou no domingo, dia 26 de maio. Eu estava voltando para a casa do Texas, onde estive no casamento da irmã da minha namorada. Tivemos uma escala em Vegas antes do nosso voo de 1 hora de volta para Sacramento. Eu chego em Vegas e pego o sinal no celular. Foi quando meus colegas de quarto me ligam e contam que a porta do portão do nosso quintal foi arrombada e minha bela mistura de husky com lobo desapareceu. Aquela cadela é tudo para mim. Ela tem 3 anos agora e a tenho desde que ela tinha 2 meses de idade. Ela esteve comigo durante todas as minhas separações, demissões e despejos. Ela foi minha única amiga quando todos os meus outros amigos acreditaram nos rumores que minha ex falou sobre mim. Enfim, ela se foi e eu chego em casa para começar a fazer o de sempre. Colocar cartazes oferecendo recompensa e notificar todos os abrigos, veterinários e a empresa do chip dela sobre o desaparecimento. Eu coloquei avisos em todas as páginas de perdidos e achados e de repente a história começa a viralizar no Facebook. Muitas pessoas realmente queriam me ajudar a encontrar minha cadela e eu tinha olhos em todos os lugares. Eu acordo um dia e vejo um anúncio no Craigslist, site de anúncios, com uma foto de uma garota desconhecida abraçando minha cadela e o anúncio com o título Husky encontrado. Um amigo meu me enviou o anúncio, então eu entro em contato com a pessoa que fez o anúncio. A mulher foi simpática e explicou como ela não encontrou minha cadela, mas uma amiga dela no Instagram encontrou. Ela viu a amiga postar fotos no Instagram e se gabar de como o universo trouxe para mim essa cadela linda.
Ela me enviou capturas de tela do Instagram e todas as fotos que a garota postou da minha cadela. Ela então me diz, e eu não a conheço pessoalmente, mas ela é uma acompanhante. Acontece que a garota que tem minha cadela é uma acompanhante. Então ela mandou mensagem para a garota para dizer que encontrou o dono da cadela, e ela apaga todas as postagens sobre minha cadela e bloqueia a pessoa que fez o anúncio. Então eu penso, tudo bem, isso já viralizou, é hora de jogar, sua vagabunda. Eu reuni todas as pessoas que estavam procurando, incluindo minha tia detetive, e montamos uma caçada. Eu fiz um boletim de ocorrência e eles estão prontos para pegar essa garota, mas eu tenho que descobrir onde ela está e mantendo minha cadela para que eles possam fazer alguma coisa, o que é praticamente inútil. Eu faço as pessoas começarem a se contatar umas às outras e encontramos o nome verdadeiro dela, todos os endereços com os quais ela está relacionada, incluindo o namorado, mãe, padrasto, possivelmente o pai e informações da madrasta. Nós até encontramos 2 mandados de prisão para ela. Ela foi acusada de furto insignificante, acidente de trânsito envolvendo danos à propriedade, mentir para um policial e posse de material proibido. Depois de descobrir essas informações, incluindo o fato de ela ser uma acompanhante, o que é ilegal onde eu moro, nós a tínhamos. Eu desenterrei todas as suas informações, incluindo e-mails e números de telefone, inclusive o número de telefone dela como acompanhante. Então eu ligo para essa mulher para confrontá-la e ela começa a gritar comigo, dizendo que estou assediando e ameaçando ela, é a primeira vez que falo com ela, e que ela iria me processar. Ela então disse que levou minha cadela para um abrigo, ela também me disse qual abrigo, 2 dias antes. Eu confirmei que não era verdade. Enquanto isso, estou reunindo todas as provas de que essa cadela é minha, o que inclui fotos com marcação de tempo de 3 anos comigo e a cadela, e as informações do chip que mostram que minha cadela está registrada em meu nome junto à empresa do chip. Eu contei isso para ela e mesmo assim ela se recusa a devolver, dizendo, tenho medo de devolver a cadela porque o dono está me ameaçando, o que eu nunca fiz e tenho provas disso. Então, agora ela está sendo exposta no Facebook, Instagram e Reddit também. Vou fornecer mais atualizações posteriormente. Atualização, e então, não tenho certeza do que mais posso fazer. As taxas do tribunal só para tentar pegar essa vadia vão arruinar minhas finanças e já gastei mais de $1000 tentando encontrar minha cadela. E mesmo tentando encontrá-la e citá-la judicialmente, pode não funcionar, pois a polícia só tentará 3 vezes antes de dizer, bem, você está por conta própria, e então eu teria que contratar um investigador particular. Não sei o que fazer além de expô-la tanto que isso acabe em todos os noticiários e estações de rádio da região de Sacramento. A atualização de novo é nossa, cara, olha só essa parada. A garota que roubou minha cadela estava com outra garota quando encontraram minha cadela. E a trama fica cada vez mais complicada. Ambas são acompanhantes, então a garota que roubou minha cadela vamos chamar de ladra loira, e a garota com quem ela estava vamos chamar de ladra ruiva. A ladra loira foi para São Francisco para trabalhar. Ela voltou para casa mais cedo e descobriu que a ladra ruiva estava dormindo com o namorado da ladra loira. E fica melhor, meu chapa. A ladra ruiva bateu na ladra loira, o que envolveu a polícia e um boletim de ocorrência público. O namorado foi preso por violência doméstica e a ladra ruiva também. Agora que isso está registrado publicamente, pesquisei o incidente. Infelizmente, não havia endereço da casa quando pesquisei. Vou te manter atualizado. Última atualização. A ladra ruiva entrou em contato comigo e me disse que a ladra loira levou minha cadela para a casa do pai dela. Então eu virei detetive e descobri quem é o pai dela. Consegui o nome legal dele, o Facebook e o número de telefone. Peguei um carro com um amigo fortão e dirigi 1 hora até Valley Springs, onde o pai dela mora. Chegamos na propriedade e lá está minha cadela correndo em direção à cerca para me receber. Abro o portão e ela me derruba. Coloco-a no carro e chamo a polícia. Eles chegam e fazem o possível para fazer o pai dela atender a porta, mas a polícia conclui que ele não está em casa. Eles registram meu depoimento e explico tudo em cada detalhe, incluindo o histórico criminal da acompanhante em questão. Eles dizem que vão pegá-lo e que eu vou apresentar acusações por colocar o animal em perigo e furto qualificado. Ela também terá um 3º mandado de prisão em seu histórico. Estou tão feliz que acabou. E minha cadela está tão feliz em me ver todos os dias novamente. No dia seguinte, recebo uma mensagem da minha amiga. Acontece que a ladra enviou uma mensagem para ela no Instagram falando sobre contatar a polícia por eu estar a assediando.
Minha amiga então comentou: Você percebe que o dono foi até a casa do seu pai e pegou de volta o cachorro, enquanto a polícia observava isso acontecer? Ela disse à polícia que vai processar você e eles estão vindo atrás de você. Aproveite a prisão. A ladra ficou furiosa com isso. Ela começou a ameaçar minha amiga e dizer que vai brigar com ela, antes de chamá-la de mentirosa. Sério, ela já não apanhou o suficiente esta semana? Comentários. Estou tão feliz que você tenha seu cachorro de volta. Que se ferrem as pessoas que pensam que fazer esse tipo de merda está perfeitamente bem. Eles não estão apenas roubando um animal, eles estão roubando a família de uma pessoa. Essa foi uma leitura de montanha-russa. Fiquei preocupado por um segundo por você não ter recuperado seu filhote, mas estou feliz que ele esteja com você agora. Emoticon chorando. Ladrões de cães são horríveis. O problema é que a ladra loira sabe onde você mora em virtude de saber onde ela roubou o cachorro em primeiro lugar. Até ela estar na prisão, eu teria muito cuidado. Ela parece desequilibrada. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!